Boa noite, Lacerda, Igor Oliveira, Rádio CBN. Começo de jogo para o Atlético até um pouco complicado, né? A gente viu o Goiás dominante ali nos minutos iniciais, depois o Atlético equilibra, aí vai no intervalo, você faz algumas alterações, o Atlético volta melhor, abre o placar e aí no finalzinho vem esse gol de empate. Queria a sua avaliação dessa partida, detalhando um pouco esses momentos que eu citei, o começo ali, as alterações no intervalo e principalmente esse gol sofrido no fim. Boa noite, Igor. A tua leitura foi a leitura que eu fiz agora para a comissão técnica. Acho que tu assistiu muito bem o jogo. É, Vou repetir o que tu falou. Goiás inicia melhor, teve o domínio das ações, o meio de campo do Goiás conseguiu envolver. Nós estávamos com uma marcação mais zonal e a gente não conseguiu pressionar a bola. Depois, a gente só melhorou quando a gente muda e a gente encaixa mais por dentro, passa a fazer uma parte zonal mais pelos lados do campo, né, com os nossos beiradas, e a gente equilibra o primeiro tempo. Começa o Goiás melhor o primeiro, a gente só equilibra o primeiro tempo, né? Então, uma superioridade do Goiás. Aí no segundo tempo, eu acho que não só pelas mexidas, né? Acredito que o Giovani entrou bem na partida e o Alazinho também. E a gente melhora no segundo tempo. Daí eu acho que a gente foi, a minha opinião, a gente foi superior. Nada que, por exemplo, eu acho que o placar justo da partida seria um empate, certo? Mas por que me incomoda? Pela forma como a gente tomou o gol, faltando 5 segundos. Tá? Reclamaram do tempo ali, não, estava 49, 55, ele deu 5 minutos de acréscimo. Então, assim, eu fico, não vou falar satisfeito, mas, cara, é até assim, a gente comentou, terceira rodada, às vezes as pessoas não param para pensar. Eu achei que o Clássico valorizou pelas duas equipes. Eu acho que o Atlético vai crescer muito, inclusive o Goiás também vai. Porque para ser terceira partida do ano, um clássico tão importante, com pouco tempo de preparação, acho que as duas equipes entregaram bem. Não estou aqui dizendo que a gente foi muito melhor que o Goiás ou que o Goiás foi. Isso é quem tem que analisar, claro que é o Daniel. Mas deixa um alento, acho que para as duas equipes, né? Porque foi um clássico de alto nível, talvez não tão vistoso, mas muito competitivo, muita entrega física. Acho que a nossa equipe melhorou mais ainda quando entrou o Jader, porque quando eu coloco o Jader, eu não sei quantos minutos estava agora, não vou recordar bem aqui, mas eu disse para o Jader, você pode ser o desequilíbrio da nossa equipe. Por quê? Porque estava muito 3-3 ali por dentro. E o Jader ele fez o quarto homem. Aí quando o Jader entrou, talvez... É aquela coisa que eu digo, né? Às vezes o treinador ele acerta, às vezes ele erra. Talvez eu errei de não ter colocado o Jader no intervalo da partida, porque o Jader fez muito bem esse meia ponta, né? Que iniciava na ponta, quando a gente circulava, ele vinha para dentro fazer uma superioridade. Aí se aproximou Matheus, Igor, Jader e Guilherme. E a gente conseguiu melhorar o nosso jogo, a gente faz o gol na bola parada. A lamentar o gol, teve vários erros no gol, porque às vezes a gente aponta, né? Mas a gente perdeu a oportunidade aos 48 e 40 de segurar a bola no ataque, leva para o fundo. Mas assim, o meu jogador tentou o lance na área. Se ele leva para o fundo, a gente ganha um lateral, ganha uma falta, acabava o jogo. A gente toma uma transição, uma sequência de bolas na área, um lateral onde a gente não pode perder o duelo, e depois um jogador livre no segundo poste. Me incomoda também porque é o segundo jogo que a gente sofre um gol no final, eu avisei isso lá no outro jogo, né? Mas assim, é início de um trabalho, a gente vai evoluir, tem jogadores, né, que ainda estão chegando, tem jogadores para chegar, um elenco se conhecendo, o Guilherme pela primeira vez atuando como titular, me deixa um alento que a gente vai evoluir muito ainda e a gente vai crescer dentro da competição. O Rafael, ao vivo aqui também na TV Brasil Central, durante o jogo eu percebi o time muito constante do Atlético, mas o atacante, o Kevin Ramírez, um pouco assim, a bola chegando pouco, não segurando a bola no ataque, e o Watson até comentou sobre isso, que é um jogador que ele espera uma evolução. Você conhece ele mais do que a gente. Você acha que tem potencial para esse jogador evoluir, dar mais para o Atlético já num curto espaço de tempo, porque o campeonato é muito rápido? Eu responder se vai ser em um curto espaço de tempo é muito difícil. É um atleta que fez 10 gols ano passado na Série B, né? Se vocês perguntar aí para todos os treinadores da Série B, acho que todo mundo ia querer. Um atleta que fez 10 gols, né? Ainda mais que foi numa equipe que acabou tendo rebaixamento, né? Todos os atletas vão evoluir. Hoje eu vejo alguns atletas nossos que já estão num nível, alguns atletas mais experientes, por exemplo, no caso do Igor Henrique, né? O Igor Henrique parece que, mas ele já passou por aqui, está muito bem, né? A dupla de zaga já se conhece, o Guilherme Marques, daí a gente sabe da qualidade do atleta, né? Sem conhecer muito o elenco, ainda uma semana dentro do clube, acho que hoje é o 8º dia que ele está aqui no Atlético.
foi muito bem na partida. Não só o Kevin, acho que todos têm que buscar evolução. O Igor, a dupla de zaga que está bem. Normal, terceira rodada. Volto a dizer, acho que foi um clássico brigado, um clássico disputado. Para a terceira rodada, por um pouco tempo de preparação, acho que as duas equipes entregaram. Eu tenho que falar da minha. Mas achei o adversário valorizou esse empate no final, porque a gente não enfrentou qualquer time, né? Enfrentamos, né, nosso maior rival, inclusive com qualidade, e eu espero a evolução de todos. Eu também tenho que evoluir. Talvez se eu passasse uma orientação melhor ali aos 48 e 40, de levar aquela bola pro fundo do campo, acabava o jogo. Então, assim, não é só o Kevin, né? O Lacerda, todo mundo aqui tem que evoluir. Lacerda, pela segunda vez seguida o Atlético tomou um gol no final, né? Contra a Aparecidense foi assim também. Naquela ocasião não comprometeu o resultado, hoje acabou comprometendo. Você enxerga esses 2 episódios seguidos como coisa de jogo, acontece, ou se requer o sinal de alerta nesse ponto em específico? E se me permite emendar rapidinho a segunda, serve que você continua invicto em clássicos, não perdeu mais um clássico, e o seu jogo de número 250, né, como treinador. Queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto também. Bom, primeiro sobre ali, sinal de alerta, sim, sinal de alerta, e eu já cantei a pedra na coletiva depois, né, do jogo lá. Me incomoda muito, porque é uma situação que a gente treina, concentração ali, para mim foi desatenção. O problema é que o jogador livre que faz o gol teve a comunicação, inclusive, um lance, a gente já tinha passado a informação, né, através de um gandula, para comunicar, né, os atletas que estavam sobrando jogador na área. Conseguimos passar o recado, e no lance ali tem vários jogadores orientando, não podia ter um jogador livre ali. Responsabilidade é minha, né, mas a gente ali já se cobrou, e vai ser sempre assim, porque a gente tem que ter cobrança. Mas sim, é sinal de alerta, vamos ter que trabalhar mais, vamos ter que mostrar em imagens, não pode 2 jogos. Contra a Aparecidense e agora num clássico. A gente sofre tanto, né? A gente teve, o Goiás também teve, né, algumas oportunidades, tem que falar da minha equipe. A gente teve uma oportunidade com o Guilherme no primeiro tempo, né, que a bola sobra, ele finaliza para fora, teve uma com o Kevin no segundo. É pouco, né? Assim como o Goiás também teve poucas oportunidades. Então a gente vai numa bola parada contra um time alto, o Igor consegue o cabeceio, bate-rebate, sobra, faz o gol. Então a gente sofre tanto para fazer um gol, não pode entregar um gol daquela forma. Sobre a minha marca, assim, claro que eu queria de uma outra forma, não comemorar, né, mas 250 jogos na minha carreira. Eu considero ainda o início de carreira, né, 6º ano como treinador. Não vou citar ninguém aqui, porque eu teria muitas pessoas para agradecer, né. Eu cito primeiro o meu pai, que foi o cara que foi o meu maior incentivador, né, que infelizmente ele não tá mais nesse plano aqui, né, mas foi o cara que mais me incentivou na minha carreira como jogador, deve estar muito feliz eu estando desse lado, porque tem todos os clubes que eu passei, que eu sou muito grato a todos os clubes, porque em todos eu tive oportunidade, todos foram responsáveis por, eu sempre digo, né, sustentar a minha família, né, todos os clubes que eu passei, todos. Dirigentes também que me deram oportunidade, hoje o Adson, que é o cara que me dá a oportunidade aqui no Atlético, tento buscar evolução sempre, preciso melhorar muito, tanto tecnicamente, taticamente, por isso que a gente estuda, por isso que a gente tenta se aperfeiçoar. Agradecer a vocês também, porque sempre me tratam com muito respeito. É um número bacana, mas eu espero ainda fazer muito mais, né? Porque são 6 anos, espero ter uma carreira longa pela frente. Boa noite, Lacerda. Até repetir a primeira pergunta que eu fiz para o Adson hoje. Te surpreendeu a postura como o Goiás chegou na partida, indo para cima, tentando as ações, principalmente ali naquele iniciozinho de jogo? E o que tirar de lição dessa partida para o duelo contra a Jataiense e para o próximo clássico contra o Vila Nova? Bom, não me surpreendeu. Não me surpreendeu pela qualidade do adversário, né? O nosso plano era ao contrário, era nós tentar desde o início, né, tentar empurrar o Goiás para trás, mas não me surpreende, porque do outro lado tem muita qualidade também, né? Se a gente colocar individualmente ali as qualidades do Goiás, o trabalho do Daniel, que com certeza é um trabalho de excelência, então não me surpreende. Claro que a gente esperava que o início do jogo fosse mais dominância nossa, mas vejo, como eu vou, então já que tu repetiu a primeira, eu também vou repetir um pouco, né? Acho que o Goiás começou melhor e depois equilibrou o primeiro tempo, mas acho que o segundo tempo a gente teve uma leve superioridade e depois com a entrada do Jader eu achei que a gente foi superior. Nada demais, nada demais. Volto a dizer, acho que o placar justo seria o empate, mas me incomodou porque a forma como a gente toma, faltando 5 segundos, aí já não é mais justo, porque nós tínhamos que ter segurado a bola na frente, não podia tomar um gol de lateral, coisa que não pode acontecer. E a outra parte? Não, tirar de lição que eu já tirei contra a Aparecidense, né? Nos jogos grandes, assim, a gente não pode... a margem de erro tem que ser muito pequena.
Me preocupa um pouco alguns casos individual, porque o jogo é domingo, a gente tem uma viagem para Jataí, que, né, tem que ter a viagem, tem que ter o deslocamento, e depois, logo depois, tem outro jogo. Eu vou, por respeito à Jataiense, eu vou falar só da Jataiense, eu não posso pensar no clássico contra o Vila. A gente vai preparar a melhor equipe para buscar a vitória, a gente precisa, né? Não vou dizer um tropeço, porque é um clássico muito grande, mas a gente queria a vitória. Então, a gente precisa vencer lá em Jataí, com todo respeito ao adversário, que vem de uma vitória expressiva fora de casa, né, que está bem na competição. Então, a gente vai ter que montar a melhor equipe pensando na Jataiense. Eu não vou preservar jogador pensando em clássico, eu vou colocar os melhores. Se algum jogador não apresentar questões físicas ideais para Jataí, eu vou tirar. Mas, a princípio, eu vou com o time completo para jogar em Jataí.